Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Tamires, né? Eu sou aluna do quinto período de psicologia e eu estou pagando essa disciplina esse ano na turma de vocês. Eu fiquei com o tema Orientações sobre as intervenções comportamentais baseadas em ABA no contexto do TEA, né? Que é a nota técnica 23 de 2025 do Conselho Federal de Psicologia. Essa nota, ela tem um objetivo, um foco central em orientar o exercício profissional de psicólogas e psicólogos dentro do campo de atuação da ciência da análise do comportamento. Então, existe uma parte aplicada da ciência do comportamento, que é a análise do comportamento aplicada, que a gente chama de ABA, e que é utilizado principalmente no contexto. Na verdade, que é utilizado não, ela é utilizada em vários contextos, mas essa nota ela vai falar sobre a utilização do ABA da ABA, né, no contexto do TEA. O objetivo dessa nota é fornecer uma orientação profissional definitiva, né, definitiva entre aspas, né, para uso da aba no autismo, resguardando excelência e cuidado, e juntando aí tanto a questão mais técnica, que é na medida que ela oferece diretrizes, normas, né, e uma estrutura sólida assim para o manejo clínico adequado que se espera de intervenções dentro da análise do comportamento, e também onde se tem um respaldo ético, né? Então, essa norma ela vai dar essa orientação nos dois aspectos, né? No aspecto do manejo propriamente dito, né? Orientando algumas questões da intervenção e também orientando com relação aos aspectos éticos decorrentes desse contexto, né? Das intervenções no TEA, utilizando a aba, tá? A fundamentação, toda essa norma, ela vai estar citando inúmeras outras leis, né, e normas e uma legislação bem robusta, né? Então, ela tem aí 3 pilares, né, que são várias leis referentes ao direito da pessoa, a questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, da Política Nacional do TEA, o ECA, na questão da educação e da profissão, a regulamentação da psicologia, o DSADO, a LDB, e normas do próprio Conselho Federal de Psicologia, que essa norma ela vai retomar. Mas para que a gente entenda o que tem nessa norma, a gente precisa entender um pouco o contexto, né, de por que foi necessário que fosse elaborada uma norma técnica que falasse especificamente de intervenções direcionadas ao autismo através da análise do comportamento aplicada, tá? Então, o contexto é o seguinte, com a ampliação do acesso, né, das pessoas à informação, à conscientização sobre as neurodivergências, de modo especial sobre o TEA, a gente tem uma gama de coisas que passam a acontecer a partir do momento que as pessoas têm mais acesso à educação e à informação. Muitas delas muito boas, né? Como, por exemplo, as pessoas saberem mais sobre isso, né? Poderem diagnosticar, ter mais possibilidades de diagnóstico, né? De poder, de fato, suspeitar de determinadas coisas, de procurar tratamento, né, de procurar um diagnóstico adequado. Então, a gente tem muitas coisas que foram melhoradas com esse acesso à informação. Porém, muitas coisas também sempre vem um lado negativo. E um desses lados negativos é que se popularizou muito a questão do TEA, né, das informações trocadas em rede social, e a gente sabe, sempre tem essas informações trocadas em rede social, acaba gerando alguns mitos, algumas informações que não são tão corretas assim. E uma delas foi o mito de que a aba é a única intervenção eficaz para o tratamento, entre aspas, né, a intervenção
no autismo, né, de modo especial. Então, isso gerou uma pressão de demanda, né, assim, esse mito acabou gerando médicos, psiquiatras, neurologistas, juízes e a própria população que acabou fazendo desse mito uma verdade, né? E gerando essa demanda para profissionais na área da aba, né? Para que os tratamentos das pessoas, as crianças, os adultos com transtorno do espectro autista, eles fossem encaminhados para profissionais que aderem à análise do comportamento aplicada. Devido a essa demanda, né, a gente teve uma expansão muito grande, né, uma grande busca de pessoas por essa área e, consequentemente, muitos profissionais buscando se especializar nessa área. Com esse crescimento, sempre que uma coisa cresce muito rápido e de uma maneira muito expoente, né, assim, a gente tem também coisas não tão positivas, como, por exemplo, a precarização desse ensino, dessa profissionalização, e acabou que esse crescimento desordenado de clínicas que não acabaram não tendo um controle de qualidade adequado, né? Então, as coisas acabaram ficando muito generalistas, né? E acabou se gerando além de reforçar determinados mitos e estereótipos, ainda começou a ter um problema com relação à alta carga horária, né, que é muito característico as reclamações decorrentes da alta carga horária nesse campo, que é o campo da aba, tá? Da análise do comportamento. Isso resultou na precarização do trabalho e também em custos exorbitantes, né? As pessoas que tinham filhos, né? Pessoas autistas em casa, né? O próprio autista, né? Que pagava sua terapia, acabava tendo um custo muito alto. Diante disso, houve a ampliação do rol da ANS, o protocolo do SUS e algumas outras medidas importantes, né, que visavam delimitar determinados parâmetros técnicos e éticos nessa área, né, das intervenções de aba para os autistas. Porém, houve também uma coisa muito importante aqui, que foi a questão dos planos de saúde, né? Porque quando teve a ampliação do rol da ANS, a gente teve eu não me lembro exatamente o ano, mas foi recente, agora, um pouco antes dessa nota técnica, a obrigatoriedade de que os planos de saúde cobrissem as terapias de pessoas autistas. Então, eles não só eram obrigados a cobrir essa terapia, mas também cobrir a quantidade de sessões necessárias. Então, não tinha mais uma limitação, porque antes havia uma limitação. Muitos planos não cobriam a terapia. Quando cobriam a terapia, cobriam uma quantidade específica de sessões, né? E com essa ampliação no rol da ANS, houve também essa modificação nos critérios dos planos de saúde. Eles tinham agora que cobrir o tratamento, né, assim, a terapia de pessoas com TEA que tivesse independente da carga horária, né? No entanto, na aba, eles têm uma carga horária muito grande, né? A gente tem, quem não conhecia ainda, como eu, muita coisa, né, sobre a análise do comportamento aplicada, vai ver que tem, de fato, essa peculiaridade, que muitas vezes ter uma carga horária mais exigente. E isso gerou, nos planos de saúde, uma inquietação muito grande também. Eu soube que teve processos, né, assim,
abaixo-assinado, teve uma disputa legal muito grande. Eu até tive acesso a essa discussão ainda sem saber muito, né? Confesso que eu ainda não sei muito sobre a aba em si, mas eu tive acesso a uma discussão logo que eu entrei no curso sobre essa questão de projetos de lei que foram colocados, né, de documentos que foram entregues em instâncias superiores, reivindicando que a carga horária da aba fosse reduzida, né? Assim, algumas pessoas acusaram de ter um esquema de plano de saúde por trás, né? Supostamente. Então, a gente teve uma demanda legal, social, considerável, que justifica um pouco, justifica um pouco não, né? Justifica bastante, né? Além de tudo isso que a gente trouxe, né? Que a nota trouxe, ainda estava acontecendo todo esse escarcéu aí jurídico e social, e dentro da psicologia, dentro das abordagens, né? Porque a gente tinha acabado de conseguir que os planos de saúde, as terapias, elas não tivessem seu tempo limitado, né? E aí agora chegou até documentos solicitando que se retrocedesse nisso e que fosse judicializado uma redução da carga horária, né? Das terapias semanais, né? Assim, dos atendimentos semanais. Enfim, tudo isso justificou, né, a necessidade de que o Conselho Federal de Psicologia colocasse essa norma para que viesse de fato orientar essas intervenções feitas dentro da ciência da análise do comportamento, e que ela fosse utilizada de uma maneira de fato que tivesse a devida regulamentação, as devidas orientações, e que houvesse um respaldo dentro do Conselho Federal para que não se podasse ali determinados erros, né, que estavam acontecendo, determinados excessos ou faltas, né? Mas que ao mesmo tempo se delimitasse aquilo que também estavam querendo retirar do escopo do direito do psicólogo, né? Daquilo que o psicólogo poderia ou não poderia fazer. Enfim, então assim, já trazendo um pouquinho dessa questão do conceito da aba, a gente sabe que dentro da análise do comportamento, né, quando a gente paga análise do comportamento com Emerson, né? A gente vê que tem uma parte conceitual filosófica, que é a parte do behaviorismo radical, né? Que é toda essa corrente mais no âmbito da filosofia. Depois a gente tem a análise do comportamento experimental, que é aquela que está mais que é a ciência, né, que estuda, vai analisar vários processos, né, vai investigar esses processos ligados ao comportamento. E existe a análise do comportamento aplicada, que é a aba, que ela vai focar em comportamentos de relevância social, né? E dentro da análise do comportamento aplicada, né, que é uma vertente, uma parte, um domínio da análise da ciência, análise do comportamento geral, a gente tem as práticas profissionais, que são as prestações de serviços, que são muitas delas incorporadas, né, a nossa área da psicologia, que inclui as que essa nota está trazendo, né? Que é a aba voltada ao cuidado com pessoas, intervenções voltadas para pessoas com transtorno do espectro autista, né? Então, quando a gente analisa, né, as intervenções baseadas em aba e as avaliações que são feitas, o que a nota orienta é que seja resguardado isso que já é meio que um princípio da aba, né? E das avaliações de um modo geral. Então, as avaliações, elas precisam ser estruturadas e deve seguir rigorosamente essa normativa, que a gente tem uma normativa do SATEPSI, né, que é a 31 de 2022, que ela vai dizer, né, que
precisa-se fazer uma identificação, né, que é um mapeamento de repertório existente, dos déficits, dos excessos comportamentais dessa pessoa. Depois você faz a análise funcional, para identificar as relações entre os antecedentes, os comportamentos antecedentes, né, e os comportamentos ligados e as suas consequências. As intervenções precisam ser baseadas em dados, né, formulações de protocolos que sejam individualizados, né, levando em conta as habilidades, os manejos de comportamentos mais difíceis. E essas avaliações, elas precisam ser avaliações e planejamentos de intervenção, ela precisa ter ajuste contínuo, né? Ela não é uma avaliação apenas inicial, não é um planejamento apenas inicial, mas precisa ocorrer de uma forma sistemática, né, e contínua. Isso se deve ao fato de que a aba ela é baseada, tem um tripé ali que sustenta a aba também, que é o PBE, né, que é a prática baseada em evidências. E o tripé do PBE, ele, para que ele garanta, né, uma prática ética responsável e singular, ele precisa juntar essas três coisas, né, que é a melhor evidência científica atualizada. Então, o profissional ele precisa estar sempre se atualizando com relação a qual a melhor intervenção para aquele tipo de situação, naquele momento. Os valores do cliente, né? Então entra muito aí a individualidade, quais os objetivos, quais as qualidades, quais as peculiaridades, quais as dificuldades, limitações, né, que aquela pessoa tem. Então ele vai pegar a melhor evidência para aquela situação dentro do contexto dos desejos e das singularidades daquele paciente. E ele vai integrar isso a partir da sua experiência clínica, né? A partir do escopo que ele tem enquanto profissional, né? Da sua expertise profissional. Então, a aba, ela vai estar também ancorada, né? Por ser uma ciência do comportamento, na prática baseada em evidência, certo? Tem alguns termos que a nota vai trazer que são muito importantes, né? Que eles vão delimitar também, tudo isso são delimitações que a nota vai trazer, né? Lembrando que ela vai lembrar o que é o autismo, né? Vai trazer a definição do autismo lá da lei do autismo, vai lembrar o que é a análise do comportamento, todo o domínio da análise do comportamento, vai lembrar o tripé no qual a aba está embasado, que a aba usa as práticas baseadas em evidência como um dos seus fundamentos, e vai trazer alguns termos que são importantes na intervenção em si, né, que não podem ser esquecidos, negligenciados, etc. Então, ela vai, nesse momento tem o escopo e intensidade, né? O escopo, ele, na minha cabeça, ele diz respeito à abrangência, né? Assim, o sinônimo que eu encontrei foi a abrangência dessa intervenção no sujeito, né, no indivíduo. Então, por exemplo, uma criança que ela tenha suspeita de TEA, ou tenha sido recentemente diagnosticada com TEA, ela vai precisar, né? A gente sabe que quanto mais cedo é feita essa intervenção, mais chances a gente tem de trabalhar áreas que talvez, se você chegar com a criança um pouco mais tarde, você já não consiga trabalhar. Linguagem, por exemplo, né? Muitas vezes o autista não verbal, ele não consegue se tornar um autista verbal, porque aquele período, né, que é aquele período ótimo, digamos assim, né, que se tem para que se faça essa intervenção, ele meio que passou. Então, normalmente se tem ali uma idade dos 6 aos 8 anos, né, para que se tente uma intervenção como limite, né? Se a criança não desenvolveu até determinada idade, então as chances de que ela de fato se torne verbal é mais difícil, né? Mais raro que isso aconteça, né? Pode acontecer, mas tem-se poucas evidências que a partir de determinada idade. Então, quanto mais precoce
melhor nesse sentido. Então, quanto mais precoce, mais abrangente vai ser o escopo, né? Então, mais coisas esse escopo vai ter que abranger, né? Então, a gente chama de escopo abrangente, porque vai ter que integrar linguagem, vai integrar socialização, vai integrar relacionamento interpessoal, cuidados básicos, higiene, comunicação, verbal, não verbal, sono. Então, assim, todas essas coisas, né, cognição, todas essas coisas vão fazer parte de um escopo muito mais abrangente e ele normalmente, quanto mais cedo, mais abrangente, porque você tem mais possibilidades de intervenção ali ainda, né? Quando a criança está mais novinha. E normalmente, como o escopo é mais abrangente, tem mais coisas para você trabalhar, você vai precisar de maior intensidade. Essa intensidade ela vai estar intimamente ligada à carga horária. Porque você vai precisar, para trabalhar tanta coisa, você vai precisar de uma carga horária maior, semanal, tá? Então, vai ter uma carga horária semanal maior. E existem os escopos focados, que são os escopos que, quando, por exemplo, né? Uma pessoa adulta, é uma mulher que descobre o autismo adulto, ela mascarou, ela teve estratégias compensatórias e ela veio descobrir o autismo adulto, então ela conseguiu ali, né? Se adequar socialmente a alguns aspectos e ela vai tratar ali naquela psicoterapia, naquela intervenção, focos mesmo de coisas que ela ainda sente, né? Que ela sente ali que ela tem um prejuízo, né? Então, são objetivos específicos. Então, como são uma demanda menor, são menos focos, né, digamos assim, a gente tem uma intensidade modulada, que normalmente ela é uma intensidade menor, ela vai precisar de uma carga horária menor, ela vai ter objetivos mais específicos, então ela tem uma abrangência bem menor. Lembrando que a nota ela vai trazer essa clareza, né, diante de toda essa confusão que nós falamos, de que a carga horária ela depende da autonomia profissional. Então, toda essa bagunça que teve, exigindo, judicializando para que a carga horária fosse diminuída ou aumentada e todas as opiniões, a nota vai dizer que quem determina a carga horária é o psicólogo, é uma prerrogativa exclusiva do psicólogo com base na necessidade de suporte. E aí, obviamente, que ela vai pedir que essa carga horária seja embasada em termos técnicos, numa literatura consolidada, né, numa análise individualizada das necessidades do paciente, mas que é o psicólogo, sim, quem tem autonomia para determinar isso de forma embasada, mas ainda é ele, né? Não é o juiz, não é o médico, não é o plano de saúde quem vai determinar a carga horária daquela intervenção, certo? E um outro termo muito importante é a generalização. A gente tem a generalização aqui, ela diz respeito a aquilo que é trabalhado na clínica precisa sair da clínica. Então, se uma criança autista aprende na clínica a pedir água verbalmente ou não verbalmente, através de uso de cartões, de gestos, do que quer que seja. E aí com o psicólogo funciona, né? Dá certo. Aí talvez com a mãe dê certo, mas com o pai não dê, com a professora não dê. Então a gente fala que não houve uma boa generalização, né? Não faz sentido a criança aprender, né, determinados comportamentos ou trabalhar determinadas habilidades, desenvolver habilidades que só são manifestadas, né, que só são expressas dentro do set terapêutico. Ela está fazendo terapia para que ela tenha autonomia, para que ela consiga ter uma vida de qualidade, né, assim, que ela consiga se ter autonomia enquanto pessoa no ambiente social.
né? Então, se ela consegue fazer na clínica, mas ela não consegue fazer fora da clínica, a gente diz que ela não teve uma boa generalização. Para que isso aconteça, né, é necessário que o psicólogo ele tenha suporte, né, que nós vamos falar daqui a pouco, que é a questão do suporte dos pais, de uma equipe multidisciplinar, às vezes dos professores, mas principalmente dos pais, tá? Para que se reforce aquilo que foi aprendido na terapia, nas intervenções, para que possa de fato melhorar, né? E isso é acompanhado através de planejamento, de avaliação, porque o objetivo central é que esse repertório ele tenha validade social, para que ele se apresente fora da clínica e não só dentro do centro terapêutico. Existem algumas medidas, né, que são utilizadas para analisar se a intervenção está dando certo ou não. A gente chama de medidas diretas e medidas indiretas, né, que vai analisar esses comportamentos, se os comportamentos que você quer reduzir, né, ou tem um termozinho lá em análise do comportamento, que é você quer que desapareça, né? Um comportamento que você quer que desapareça, ou um comportamento que você quer reduzir, ou uma qualidade, uma habilidade, um comportamento que você quer aumentar, você pode analisar através de medidas indiretas, que é quando você ouve relatos, a mãe viu, a professora viu, um relatório que você recebeu, entrevistas, escalas com o próprio paciente ou com a outra pessoa. São medidas indiretas, né? E as medidas diretas é aquilo que é observável, né? Aquilo que o profissional consegue ver através da observação contínua no momento da sua execução. Ele pode ver, pode contar, pode medir, pode analisar a duração. Então, existem esses dois tipos de medida. A nota reforça algumas questões éticas com relação à filmagem, né? Ela vai dizer que o profissional ele vai ter que ter aquele cuidado do sigilo absoluto que nós temos de um modo geral, lá no nosso código de ética. E para você filmar algum comportamento, alguma sessão, você precisa de autorização expressa. E essa autorização expressa precisa ter uma justificativa metodológica nítida. Você precisa, se hoje eu preciso filmar 30 minutos, porque eu vou fazer uma intervenção em que eu quero analisar se o paciente progrediu em determinado comportamento tal, eu preciso justificar isso, preciso deixar claro, livre, esclarecido e prévio para que o responsável possa assinar. A preferência é que a própria pessoa dê esse consentimento, mesmo que essa pessoa tenha um responsável que consinta por ele, e que ela não tenha ali todo o arcabouço legal para que ela responda por si mesmo, médico ou jurídico, para responder por si mesmo. Mesmo assim, se orienta que, na medida do possível, tudo que for feito de intervenção tenha esse consentimento, não só legal, do escrito, né, assinado pelo responsável, mas que seja também de conhecimento e de consentimento da pessoa que está recebendo a intervenção, mesmo que criança, mesmo que interdito, mas que tenha o máximo possível se trabalhe com conhecimento, com consentimento de todos os participantes, tá? A vedação ética, né, que proíbe que essas gravações sejam utilizadas para contextos alheios àquele ao qual ela foi assinado, né? Então, se era para X usar aquela gravação em tal coisa, ela só pode ser usada naquela tal coisa em nenhum outro contexto. E é expressamente vedado que se filme aquela criança em locais que não seja aquele set terapêutico que está ali legalizado no relatório, né, no consentimento que você pediu. Porque, por exemplo, imagens em tempo real de recepções, sala de espera, corredores, né, não é permitido, né, que se faça esse tipo de filmagem.
Um outro contexto, né, que eu falei para vocês que tem a ver com a generalização é a intervenção dos pais, né? A PII, que é a intervenção implementada dos pais, que é como se fosse um treinamento, né? A palavra certa não é treinamento, eu não vou me lembrar exatamente a palavra, o termo que eles usam na nota, mas é é um treino mesmo, um treino de habilidades para que os pais eles consigam dar esse suporte para essa criança, adolescente, o jovem ou até o adulto, né, fora da clínica. Se o objetivo central da intervenção é a generalização, que ele consiga ter validação social, ele consiga expressar aquilo que ele conseguiu desenvolver na terapia em todos os lugares, né, promovendo a sua autonomia e etc. Então, a presença da família, da rede de apoio, dos todos os tipos de suporte, da equipe multidisciplinar, da escola, ela é muito importante para reforçar esses comportamentos bons, né, que querem ser mantidos, né, daquilo que quer ser fortalecido, e também para ajudar naquilo que precisa ser retirado, né? Então, é muito importante essa intervenção, esse suporte que é dado aos pais, que não é somente o suporte do treino, mas também um amparo que a aba precisa ter com essa questão de um modo geral, né? Que a pessoa que convive, né, com alguém, dependendo do contexto, né, do transtorno do espectro autista, ela vai precisar de um suporte, de um apoio, também, né, de orientações precisas. Então, a aba ela tem também e deve ter, né, esse olhar voltado para os pais, de ter o suporte para eles e de contar com o suporte deles fora do set terapêutico, para que se tenha o melhor resultado possível, né? Então, a gente vai ter alguns outros termos importantes, como, por exemplo, a validade social, que é os procedimentos, eles devem ser socialmente significativos e devem melhorar a qualidade de vida a partir da percepção da pessoa atendida. Então, na medida do possível, de que se tem essa compreensão, a pessoa que está sendo atendida precisa perceber que a sua qualidade de vida melhora, né? A sua qualidade social, a partir daquilo que ela está vivenciando através daquelas intervenções, né? Os profissionais, eles também precisam ter, né, a aba como um todo e os profissionais, atitudes neuroafirmativas, né, os procedimentos, as intervenções precisam ter atitudes neuroafirmativas no sentido de que todos nós, de reconhecer que existe uma diversidade neurofuncional, que não existe um cérebro igual ao outro, que não existe um funcionamento neurofuncional igual ao outro, né? Que cada pessoa vai ter um contexto diferente, de modo que esse pensamento ele afaste a ideia de capacitismo, de exclusão, né? E faça com que não só aquela intervenção não só auxilia o desenvolvimento e a autonomia daquela pessoa com TEA, mas ela também faça com que haja esse entendimento, né, de um modo geral, de que existem diversidades neurofuncionais, né, e que é natural não ser, que as pessoas não sejam iguais, inclusive neurotipicamente, né, assim. O assentimento, ele vai além do consentimento. Eu falei do consentimento com vocês, mas no contexto da aba, das intervenções de aba no contexto do autismo, ela vai ter um peso ainda maior, porque ela vai falar que o assentimento não é só aquele consentimento livre e esclarecido que o responsável dá, mas aquele
consentimento que eu falei a vocês, que vai muito além, que ele é contínuo, ele é ativo, ele é o tempo todo ali nessa tentativa de que a pessoa autista esteja concordando com aquele processo, né? Que dentro do possível, que todas as ações e intervenções, mesmo que não exigido legalmente, por isso que vai além do consentimento, né? Que essa intervenção, por ser centrada na pessoa, tenha dessa pessoa que está sendo atendida um consentimento ativo e contínuo, né, daquela intervenção. E também zelando sempre pela integridade física e emocional, né? Existem alguns contextos, como comportamento de risco, como a questão da automutilação, pessoas com tentativa de suicídio, ou pessoas com auto ou heteroagressão, que exige também esse cuidado com a integridade física e a integridade emocional dessas pessoas, né? Muitas vezes, nesses casos, o assentimento ele não vai ser assim tão expressivo, né? Não tão expresso e tão expressivo, mas sempre não justifica que não se tenha nessa tentativa constante de fortalecer a autonomia dessas pessoas. Com relação existe dentro da aba uma caracterização diferente, né? Assim, com relação aos profissionais. Normalmente se coloca que se tem um supervisor, que é alguém que tem uma pós-graduação, né? Lato sensu ou estrito sensu, na área na área de aba, especificamente com TEA, tá? Para TEA. E esse psicólogo supervisor, digamos assim, né? Ele vai ser aquele que vai determinar o plano, a carga horária, que vai pegar aquela base daquele atendimento, né? Vai conduzir a métrica daquele atendimento. Ele pode ter uma equipe, ele pode agir sozinho, o supervisor, ele pode ter ele e um aplicador, que normalmente é um estagiário, e ele pode ter uma equipe de 3, né? Que seria ele, o coordenador e o aplicador, ou mais. Pode ter mais de um coordenador, mais de um aplicador. Mas seria basicamente, eu posso ser, eu ser uma psicóloga única, ter poucos pacientes e eu mesma sou supervisora. Mas para isso eu tenho que ter a pós-graduação em TEA, tá? Em TEA não, em aba para o contexto de TEA. Eu posso ter um estudante, um estagiário que esteja comigo, ele precisa ter pelo menos um curso livre de 40 horas nessa área também, para que ele possa atuar comigo. Lembrando sempre que o aplicador, que é o estagiário, ele pode ajudar, porque onde é que ele vai ajudar? Como a gente falou que existem intervenções que a carga horária é muito ampla, então, existem momentos, atividades que o supervisor pode ter o suporte do aplicador, que vai desenvolver algumas atividades ali com os pacientes. Porém, ele precisa ter esse curso e ele precisa ser estritamente supervisionado pelo seu supervisor, e ele não pode em nenhum momento fazer nada que seja de cunho estrito do psicólogo, tá? Existe o coordenador, que ele não precisa ter uma pós-graduação mínima de 300 horas, como o supervisor precisa ter. Ele pode ter uma formação a partir de 120 horas, e normalmente ele pode integrar essa equipe, ele vai ser meio que aquele psicólogo intermediário ali. Ele nem é o supervisor que vai fazer o planejamento geral e determinar a carga horária, etc. Mas ele já tem ali algum respaldo para agir enquanto psicólogo, por exemplo, né? Se ele for um psicólogo. Aí aqui tá falando um pouquinho da questão do que é que pode se fazer, né? O que é que o psicólogo pode fazer ou não. E no final, na conclusão, a gente tem uma retomada de alguns dos conceitos que nós trabalhamos, né? Que é que a exclusividade e a regulação do psicólogo, né, que a carga horária, os serviços são de práticas psicológicas de execução exclusiva do profissional registrado no Conselho Federal de Psicologia.
que as intervenções devem respeitar a autonomia do psicólogo, né? Que tem a questão da individualização e da carga horária, que você não pode determinar números fixos de horas, que precisa ter embasamento teórico a partir da demanda daquele paciente específico, que a aba precisa de formação contínua, que os profissionais precisam ter um supervisor, que está ancorada no tripé da PBE, que precisa estar sempre ancorado na evidência atual, na melhor evidência atual disponível. É um trabalho interdisciplinar, normalmente ele está atrelado a uma equipe multidisciplinar, incluindo a família, a escola e outros profissionais de outras áreas. A questão do sigilo e da filmagem, que nós já falamos, da validade social e da capacitação parental, né, que é a generalização que eu expliquei e a capacitação parental que eu também expliquei, né? E todas essas intervenções, independente da metodologia, elas devem ser inegociavelmente alinhadas à dignidade da pessoa humana, né, e respeitar a sua singularidade. Enfim, é isso. Essa nota tinha esse objetivo, né, de trazer o que era a aba, como ela intervém, como ela deve intervir e meio que amparar ali as arestas que estavam confusas nesse momento tão problemático, né, que nós tivemos com relação a essa prática. E de um modo muito amplo também, muito enfático, a nota vai trazer que a aba ela não é a única intervenção possível para pessoas com transtorno do espectro autista, né? Que ela é a única abordagem que surte efeito, abordagem não, né? Que ela é o único tipo de intervenção que surte efeito, que nenhuma outra abordagem, nenhum outro tipo de prática interventiva vai surtir efeito em pessoas autistas, porque o ideal, o padrão ouro vai ser sempre a aba. Então a nota ela vai meio que desmistificar isso, dizer que isso não é verdade, que existem muitos campos que são extremamente importantes e que têm sua eficácia resguardada, né, e valorizada. Mas ela vai colocar, a nota ela vai colocar essas coisas no lugar, né? Não é a única, mas tem sua importância, mas também tem muita coisa que ficou fora do padrão por um tempo e que precisa retomar o que é a aba de verdade, o que é a UTEA e como essas coisas se intercalam e qual a melhor forma de intervenção, tá? Muito obrigada.